Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre linguagem e comunicação. A maneira na qual nós nos comunicamos e a nossa linguagem, ela é muito importante na nossa vida. Se nós nos expressamos mal, se nós nos colocamos mal, se usamos uma má linguagem e uma má comunicação, temos tudo para gerar resultados negativos. E às vezes a gente não entende por que esses resultados eles são negativos. Muitas vezes nós não entendemos. Porque não fomos preparados para saber. Mas veja a importância da linguagem, né? Exemplo, Deus disse, haja luz, e assim surgiu a luz. Faça-se o céu, faça-se a terra. E aí surgiu o céu e surgiu a terra. Deus disse, faça-se o homem à nossa imagem e semelhança. E aí surgiu o homem em matéria, o corpo que nós temos. Aproveitar o que? Para quem é cristão, obviamente, eu respeito o seu direito. Aproveitar o que? Quando Deus precisou vir ao mundo, ele veio na pessoa de Jesus como homem, ou seja, um corpo humano, um corpo no qual você percebe a criação de Deus. E aí, Deus disse, ou seja, Deus falou. Deus usou uma linguagem. Deus comunicou e assim as coisas aconteceram. Vamos trazer para a nossa realidade. Aquilo que você tem falado, vamos dizer melhor, aquilo que você falava, presta atenção em tudo o que você falava, se não é aquilo que hoje está acontecendo na sua vida. Por exemplo, filho é complicado, filho é difícil, filho é para o mundo, não, criar filho é mesmo que criar gato. Tem tudo para que hoje, se seus filhos são grandes, você está vivendo essa realidade. Deixa eu te dar um exemplo. Meu pai dizia assim, filho é bênção. E eu passei esse modelo para os meus filhos. Eu continuei usando essa linguagem. Mesmo sabendo que filho é muita responsabilidade, é muito compromisso, às vezes dá trabalho, às vezes dá muita preocupação, e etc, etc. Mesmo sabendo disso, mas eu cresci ouvindo isso, trouxe essa linguagem para os meus filhos, e hoje meus filhos, uma tem 12, 11 e 10. O que é que elas dizem? Ô paiinho, filho é bênção, né? Filho é bênção. Eu tive um filho, que ele me deu um pouquinho de trabalho, infelizmente hoje ele é falecido, ele faleceu num acidente de moto, e ele me dava um pouquinho de trabalho. Mas eu sempre o abençoava, eu sempre estava falando bem. Nunca falei mal e nunca me arrependi dele ter nascido. Apesar de ter sido um filho não planejado, um filho não programado. Aquela brincadeirinha, historinha de ficar, sem um relacionamento a sério. E o que é que aconteceu? Essa jovem ficou grávida e aí tivemos um filho. Isso bem antes do meu matrimônio, quando era jovem, adolescente, enfim. Pode observar que o que você hoje está vivendo é aquilo que você falava. E pode observar que o que você falar hoje vai gerar resultados no futuro para você. As mulheres que dizem que homem não presta, que os homens são farinha do mesmo saco, a maioria delas, ou talvez todas elas, eu vou abrir uma exceção porque dizem que tudo tem exceção, elas são infelizes. Elas são irrealizadas. Pode ir atrás que você vai ver lá uma mãe que não era feliz, uma mãe que não era realizada, uma avó que não era feliz, uma avó que não era realizada. Ou aquela pessoa que a educou não era realizada dentro do seu matrimônio. Porque a pessoa que vive bem dentro de um matrimônio, o marido fala bem da esposa, a esposa fala bem do marido. Mesmo sabendo que os dois são diferentes e um tem problema com o outro. Um tem problema com o outro. Somos diferentes. Homem com homem vai ter problema, amizade com amizade vai ter problema, homem com mulher vai ter problema, mulher com mulher vai ter problema e assim sucessivamente. Isso tem muito a ver com a comunicação e isso tem muito a ver com a linguagem. Tem muito a ver com a linguagem.
Deixa eu dar um exemplo bíblico aqui para você. Os discípulos saíram para pescar junto com Pedro e aí passaram a noite toda e não apanharam nada. Imagina só você um exemplo, o pescador ele sai aproximadamente aí 8, 9, 10 horas da noite para voltar aí aproximadamente 3, 4, 5 horas da manhã, um exemplo. Imagina só nesse período de 9 à meia-noite, de 10 a 1 da manhã, né? De 11 a 2 da manhã, de meia-noite a 3 da manhã. O que é que eles falavam? Como eles se comunicavam sem pegarem peixe algum? E chegaram na beira da praia, ali se encontra Jesus e pergunta: vocês têm algum peixe aí? Eles dizem o quê? Não, passamos a noite inteira e não apanhamos nada. Jesus diz: vão e lance a rede para o lado direito. E Pedro diz: ó, por causa de tua palavra lançarei as redes. Ou seja, ele teve fé, ele acreditou, ele confiou, usou uma linguagem nova, um comportamento novo e foi, e quando lançou a rede, ou seja, eram tantos peixes que a rede quase se rompia. Aproximadamente 100 e poucos peixes. Imagina. Então, a vida da gente é do mesmo jeito. A vida da gente é da mesma maneira. Como é que você tem se comunicado dentro do seu casamento? Vamos lá. Um casamento que não está bem, que não tem harmonia, que não tem diálogo. Como você tem se comunicado? Quais são as palavras que você tem usado? Ah, eu não digo nada, eu chego em casa, eu só mudo, eu não falo nada. Ok. Existe a linguagem corporal. Vou dar um exemplo. Ó. Se eu abro um sorriso... Abra aquele sorriso, eu estou dizendo que estou alegre, eu estou feliz, eu estou bem. Se eu, porventura, estou assim, ó, eu expresso raiva, ou eu expresso tristeza. Se porventura eu passo pelo outro e faço, eu estou falando alguma coisa. Eu estou dizendo alguma coisa. Então, isso é muito importante. É muito importante. Preste atenção, uma pessoa que diz assim, ó, na minha vida nada dá certo, tudo para mim é mais difícil, nunca acabo o que comecei, a vida não é fácil, não aguento mais essa vida, quero sumir, eu quero desaparecer. Olha, tem tudo para uma pessoa dessa mais na frente se tornar uma pessoa solitária, se tornar uma pessoa depressiva, né? Vir a gerar um suicídio na sua vida. Porque é uma pessoa que ela tem trazido linguagens negativas, linguagens ruins para a sua vida. Como você tem se expressado? Como você tem se comunicado? Isso é uma pergunta que eu estou te fazendo. Portanto, eu te convido, né, a gerar em você um novo padrão linguístico. A sair de um modelo antigo no qual você aprendeu e trazer um modelo novo para a sua vida. Eu estou nessa jornada e ela está fazendo muita diferença na minha vida. Existem muitos resíduos ainda negativos. Por quê? Porque você aprendeu, foram empilhadas muitas memórias negativas. Ou seja, é preciso agora secar o poço para começar a colocar coisas novas. E aí vai surgir coisas novas. Coisas novas na nossa vida. Então, é preciso mudar. Trazer uma linguagem nova para obter bons resultados. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Existe um quadrante do mundo físico, é esse visível, no qual ele é constituído por 3 mundos. O mundo emocional, que é das emoções, elas podem ser boas ou ruins, positivas ou negativas. O mundo espiritual, que é o mundo que a gente não vê, e o mundo mental. Ou seja, são 3 mundos que eles se encontram aqui dentro, no qual eles vão extraírem um resultado físico. Um resultado físico. A área profissional que hoje você exerce, a maneira como você exerce é a maneira como se encontra dentro da tua mente e a maneira na qual se encontra no teu emocional e o teu espiritual. Então, eu espero que tenha te ajudado. Eu espero que tenha contribuído, né? Compartilha, tá certo? Dá o teu like, se inscreve. Esteja aí junto conosco para cada vez mais fortalecermos. Fica na paz.